Os lutadores profissionais podem ser tão violentos e agressivos, mas nunca tentam realmente machucar seus adversários, certo? Errado. Embora a maioria seja apenas um artista perigoso, há alguns lutadores da WWE que realmente tentaram matar seus oponentes no ringue. Claro, parece loucura demais para ser verdade. Portanto, fique conosco neste vídeo enquanto analisamos os momentos sombrios em que os lutadores da WWE tentaram matar seus oponentes. Começaremos com um dos casos mais horríveis de todos os tempos, para que você não tenha mais dúvidas sobre a possibilidade de um lutador tentar matar seu oponente. O caso Rick McGraw vs Rowdy Roddy Piper. Esse caso nos leva um pouco para trás no tempo, para que você saiba que esses atos violentos e de risco de vida não são uma coisa nova. No entanto, não o culparemos por não estar familiarizado com nenhum dos nomes. Rick McGraw, por exemplo, era um cara cujos dias de luta livre na WWE começaram antes mesmo de Vince McMahon assumir o controle. McGraw entrou para a empresa durante a era de Vincent McMahon Sr. e foi metade do New York Dolls que ganhou o WWE World Tag Team Championship em 1982. Por um período, ele também se uniu a Andre the Giant, para formar o que provavelmente ainda é a equipe de combate mais desequilibrada da história, considerando que a altura de McGraw era de 1,70 m e Andre tinha 2,24. Rowdy Roddy Piper, por outro lado, passou 16 anos como lutador profissional, trabalhando para a WWE e a WCW entre 1984 e 2000. Ele sempre teve um desempenho excepcional, e é por isso que seu sucesso na indústria cinematográfica, após deixar a luta livre profissional, não foi uma surpresa. Durante seu tempo no ringue, Piper foi a atração principal de vários eventos PPV, incluindo os principais eventos anuais da WWF e da WCW, WrestleMania e Starrcade, e ganhou um total de 34 títulos de campeão. Muitos até consideram Rowdy Roddy Piper o maior lutador vilão que já existiu, mas, se você quer saber, Piper às vezes desempenhava o papel de vilão um pouco demais, como em outubro de 1985, quando ele e McGraw estavam programados para se enfrentarem em um evento da WWF na época. Nas promoções que antecederam a luta, Piper fez comentários realmente ameaçadores, dizendo enfaticamente: "Vou lhe mostrar por que não me deixam lutar na TV." É claro que todos pensaram que ele estava apenas se mantendo no personagem, mas na hora do show, descobriu-se que ele realmente não deveria ter permissão para lutar na TV. Por alguma razão inexplicável, Roddy Piper foi para essa luta, furioso como um touro e querendo sangue. No início, parecia um bom entretenimento quando ele atacou McGraw, mas, à medida que a luta prosseguia, ela se tornou mais perturbadora do que divertida. Piper agrediu brutalmente seu oponente, jogando-o para fora do ringue em várias ocasiões, batendo-o no guarda-corpo e acertando-o com o que deve ter sido o mais doloroso Swinging Neck Breaker. McGraw estava sangrando por todos os lados. E na luta livre de hoje, é claro, alguém teria interrompido a luta. Mas a década de 80 foi uma época mais sombria e mais indisciplinada. O árbitro da luta se recusou a intervir até que Piper acertou McGraw com um segundo DDT da noite. E ficou claro que McGraw estava inconsciente. É isso mesmo. Rowdy Roddy Piper bateu em Rick McGraw até ele ficar inconsciente em um ringue de luta livre na TV ao vivo. Provavelmente, a pior parte foi que Rowdy Roddy não demonstrou nenhum remorso quando a equipe médica retirou McGraw às pressas. Em vez disso, ele gritou ainda mais alto: "É por isso que eles não me deixam lutar na TV." Então sim, ele quase matou Rick McGraw no ringue naquela noite, mas é aí que as coisas pioram. Aquela noite acabou sendo a última noite de McGraw fora de um hospital porque, alguns dias depois, ele foi declarado morto. Mais tarde, os relatórios médicos afirmaram que o lutador de 30 anos havia morrido de ataque cardíaco, o que tinha a ver com o uso abusivo de sedativos como o Placidil, mas é impossível minimizar o papel que uma surra tão forte de Roddy Piper teve em sua morte. No entanto, o cara envolvido na próxima luta teve mais sorte, considerando o quão terrível poderia ter sido o resultado. The Ministry of Darkness vs Gangrel. David William Heath, ou, como é mais conhecido, Gangrel, é um daqueles lutadores que aparentemente tinha tudo para se tornar uma das maiores estrelas,
mas nunca chegou perto de seu potencial. Heath começou a treinar como lutador profissional aos 18 anos de idade com o lendário Boris Malenko, na Flórida, em 1987. No início dos anos 90, ele havia conquistado uma boa reputação dentro e fora do ringue. No ringue, Heath começou a trabalhar e treinar com alguns grandes nomes do setor, conquistou alguns títulos na Stampede Wrestling e foi nomeado Rookie do Ano pela Pro Wrestling Illustrated em 1993. Fora dos ringues, Heath estava vivendo a vida em grande estilo, assinando contrato com a WWE em 1993 e casando-se com a esposa de seu ex-parceiro de tag team, e também lutadora da WWE, Luna Vachon, logo depois. Sua primeira passagem pela WWE durou apenas 2 anos, pois ele teve dificuldades para construir uma base de fãs e logo foi rebaixado para ser um talento de aprimoramento para superestrelas como Bob Holly, Lex Luger e Razor Ramon. Após sua saída, Heath trabalhou em várias promoções, incluindo a ECW, a WCW e algumas outras promoções no Japão e em Porto Rico. Claramente, ele estava lutando para encontrar estabilidade. Então, quando a WWE o chamou novamente em 1998, ele ficou feliz por ter outra oportunidade. Seu novo apelido, Gangrel, lhe rendeu um apoio decente dos fãs, e logo ele se juntou a Edge e Christian para formar o The Brood. Mal sabia o bom e velho Gangrel que seu retorno o levaria quase à morte. Tudo aconteceu durante a edição de 1º de fevereiro de 1999 do Raw, quando o Ministry of Darkness do Undertaker tentou recrutar o Brood para fazer parte de sua equipe. Por serem malignos e góticos, os membros da equipe de Taker decidiram que a melhor maneira de conquistar Edge e Christian era matar o líder da Brood, Gangrel. Assim, o Undertaker deu a seu lacaio, JBL, um barulho real para matar Gangrel. Até esse ponto, isso fazia parte de uma história, mas foi aqui que a coisa ficou complicada. Gangrel foi jogado no avental, e então, JBL jogou o laço em volta de seu pescoço e começou a apertá-lo. De verdade. Você ouviu direito. JBL estava literalmente tirando a vida de Gangrel ali mesmo no ringue. Falando sobre esse momento anos mais tarde, Gangrel disse: "Eu me lembro de estar sentado na TV e tudo estava indo embora. Fiz as pazes com Deus, não conseguia tirá-las. Estava bem preso." Heath também revelaria mais tarde que JBL havia sido instruído a não usar aquela corda porque ela era nova e poderia causar danos reais ao seu oponente. Não podemos dizer exatamente por que ele se recusou a seguir essa instrução. O que sabemos é que JBL tinha, e talvez ainda tenha, um longo histórico de ser o maior valentão da WWE, que tornava a vida dos novos funcionários um inferno no vestiário. Naquela época, Gangrel estava retornando há meses, então ele poderia muito bem ser considerado um novato. Isso fazia parte dos hábitos de trote de JBL? Talvez sim, talvez não. O que sabemos é que David Heath poderia ter sido morto ou pelo menos enforcado até ficar inconsciente se não fosse por outro membro do Ministry, Mideon, que percebeu que Heath estava desmaiando e impediu JBL. Alguns relatos internos afirmam que a esposa de Gangrel, Luna, ficou chateada com a visão de seu marido sendo enforcado com um alce, e quando ela levantou a questão junto ao escritório principal da WWE, foi demitida. Portanto, se você está se perguntando se JBL foi punido por esse ato terrível, já tem a resposta. É bem provável que não tenha sido. Ainda sobre o Ministry of Darkness, vamos dar uma olhada na vez em que o Undertaker quase matou Mick Foley. Não quero soar como um velho, mas só quem assistiu a WWE nos anos 90, entenderia o quão insana ela era naquela época. Cada show, cada luta, cada promo, enfim, cada momento nos bastidores era um caos e uma loucura total. Mas quando o Undertaker jogou uma pessoa viva inteira de uma plataforma tão alta quanto um prédio de andares, até mesmo o público hiperativo da luta livre dos anos 90 ficou completamente em silêncio. Mick Foley foi, e ainda é, considerado talvez o lutador mais hardcore que já pisou em um ringue de luta livre. Esse cara não estava apenas interpretando o personagem de um selvagem sedento de sangue, ele literalmente era um. Fosse ele o lutador físico e intransigente, o alter ego conhecido como Cactus Jack,
ou o lunático misterioso, masoquista e mentalmente perturbado chamado Mankind. Mick Foley sempre apresentava performances que faziam você repensar qual deveria ser a tolerância média à dor humana. De qualquer forma, no final dos anos 90, houve uma história que levou Foley e o Undertaker a brigarem. E que melhor maneira de combater uma rixa do que em uma luta Hell in a Cell? Então, em junho de 1998, na Civic Arena em Pittsburgh, Pensilvânia, o Deadman enfrentou o Mankind. Aparentemente, a WWE queria que esse combate fosse o mais selvagem possível, até mesmo trazendo o renomado treinador Terry Funk para praticar algumas acrobacias com eles. Assim, na hora do show, os dois lutadores, especialmente o Undertaker, acreditavam que poderiam fazer as loucuras que quisessem. No início da luta, Taker literalmente jogou Mankind do topo da estrutura da gaiola de aço de 16 pés de altura para a mesa do comentarista ao lado do ringue. Se isso foi planejado ou não, ninguém sabe ao certo, mas pareceu a coisa mais imprudente que alguém já viu. Ele se chocou contra a mesa do comentarista antes de cair e bater no chão de concreto. A arena inteira ficou em silêncio, e a única voz que se ouvia era a de Jim Ross, gritando pelos microfones dos comentaristas: "Santo Deus Todo-Poderoso, Santo Deus, eles o mataram! Como Deus é minha testemunha, ele está partido ao meio." Bem, Ross estava exagerando. Ele não estava morto, mas também não estava partido ao meio. Na verdade, temos certeza de que se você perguntasse ao próprio Mick Foley, ele diria que estava perfeitamente bem. Quero dizer, depois que ele bateu nas mesas, Terry Funk e alguns médicos correram para verificar se Foley ainda estava respirando, e quando confirmaram que estava, colocaram-no em uma maca, prestes a levá-lo para fora da arena para receber tratamento. Mas adivinhem só, Mick Foley se levantou repentinamente da maca, lutou contra a equipe médica e, como uma fera, voltou para o topo da gaiola de onde tinha acabado de ser jogado. Alguém provavelmente deveria ter interrompido a luta nesse momento, mas ninguém o fez. E temos que pensar que o Undertaker entendeu isso como um sinal de que estava se tornando ainda mais imprudente e violento. Porque pouco tempo depois, ainda na mesma luta, o Undertaker pegou Mankind novamente. Mas, dessa vez, ele tentou lhe dar uma chokeslam e conseguiu. O único problema foi que, assim que as costas de Mankind atingiram a gaiola, essa parte se quebrou e ele literalmente caiu, cerca de 6 metros, até a tela. Quando Foley caiu, uma cadeira de aço que estava em cima do ringue o seguiu e o atingiu no rosto, deixando-o inconsciente e removendo alguns dentes de sua boca. Então, basicamente, Mick Foley estava inconsciente antes mesmo de tocar o chão. Essa parte não estava no roteiro, e em 9 de 10 vezes, Mick Foley teria morrido em uma queda dessas. Literalmente, todos na arena, inclusive Vince McMahon, cujo gimmick desprezava Mankind, pensaram que ele estava morto. Uma das primeiras pessoas a correr para verificar se o corpo de Foley tinha pulso foi o dublê de treinador Terry Funk, e, em suas palavras, "Achei que ele estava morto. Corri até aqui e olhei para ele, ainda deitado no ringue onde havia caído. Seus olhos não estavam virados para trás na cabeça, mas pareciam totalmente vidrados, como os olhos de um peixe morto. Por algum milagre, porém, Mick Foley foi ressuscitado, embora estivesse sangrando muito. Surpreendentemente, ele se recusou a ir para o hospital imediatamente e, em vez disso, terminou a luta, embora tenha perdido. Agora, a WWE pode considerar isso um acidente, mas cá entre nós, sabemos que se Mick Foley nunca tivesse se levantado depois daquela queda, Mark Calaway estaria sendo acusado de homicídio culposo, no mínimo. E caso você estivesse pensando que incidentes como esse, em que os lutadores quase matam seus oponentes, só existem na luta livre masculina, pense novamente. A seguir, temos Candice Michelle versus Beth Phoenix. Elas podem não ser as divas de que você se lembra dos últimos anos, mas essas duas senhoras tiveram a indústria da luta livre e a WWE em um sufoco nos anos 2000. Para Candice Michelle, isso se deveu principalmente à sua bela aparência, já que ela passou a maior parte de sua vida como modelo antes de entrar na WWE, por meio do Diva Search, em 2004. Trabalhando na divisão Raw, Candice era uma lutadora bastante decente, tornando-se a primeira ex-participante do Diva Search a ganhar um título da WWE
quando derrotou Melina para ganhar o WWE Women's Championship em 2007. No entanto, ela era mais famosa como símbolo sexual graças à sua capa da Playboy e a alguns comerciais ousados do Super Bowl. Beth Phoenix, por outro lado, era tão habilidosa e bem-sucedida quanto as divas. Essa senhora já era uma atleta famosa no wrestling amador quando estava no ensino médio. Portanto, quando ela entrou para o mundo do wrestling profissional, a WWE tinha todos os motivos para dar um grande impulso a ela. Ao longo de sua carreira no Hall of Fame, ela ganhou o WWE Women's Championship 3 vezes e o WWE Divas Championship. E aqui está uma dica para os fãs mais jovens que estão lutando para pegar seu rosto. Beth trabalhou na quadra como comentarista na WWE após sua indução ao Hall of Fame em 2017. E sim, ela ainda entra no ringue de vez em quando. Agora que você já conhece as duas mulheres, provavelmente pode adivinhar quem tentou matar quem com base apenas em suas habilidades, certo? Um episódio aleatório do Raw, em outubro de 2007, acabou se tornando um momento muito importante na vida de Candice Michelle. As duas mulheres estavam se enfrentando e já estavam brigando há um bom tempo. No final da luta, com as duas lutadoras extremamente cansadas e desgastadas, Candice Michelle subiu na esgrima na esperança de aplicar um golpe final em Phoenix. Explicando esse momento anos mais tarde, Candice Michelle revelou que estava exausta e cansada quando subiu, mas estava determinada a completar seu movimento, porque Phoenix era maior e mais forte do que ela. Então sim, fazia sentido tentar finalizá-la com um golpe voador, mas o que Michelle não esperava era o golpe perigoso com o qual Phoenix respondeu. No momento em que Michelle subiu até o topo da plataforma, Beth Phoenix se levantou e correu para bater nas cordas, fazendo-a quicar na plataforma e fazendo com que Michelle caísse de forma muito desajeitada. Talvez você tenha que assistir em câmera lenta para ver o quão grave foi a queda, e se ainda assim não conseguir ver, a explicação de Candice Michelle, anos depois, conta a história. A próxima coisa de que me lembro é que mal consegui ver Stephanie McMahon inclinada sobre mim e dizendo: "Não se preocupe, seu marido está sendo levado de avião." Eu sabia que isso era real. Eles nunca levam seu marido de avião. Sim, Candice caiu e caiu na lona, ficando imediatamente inconsciente. Surpreendentemente, o árbitro não chamou assistência médica imediatamente. Em vez disso, ele deixou Phoenix imobilizar uma Candice nocauteada e contou até 3 para a vitória. Só depois disso é que a equipe médica correu para tirar Candice Michelle do ringue e levá-la ao hospital. Ao chegar ao hospital, foi revelado que Candice não apenas sofreu uma concussão, mas também quebrou a clavícula naquela queda. Foi uma aterrissagem um pouco mais desajeitada e ela poderia ter quebrado o pescoço e morrido na hora. Felizmente, ela sobreviveu, mas sua carreira de lutadora não. Isso mesmo, essa lesão levou ao fim da carreira de lutadora de Michelle menos de um ano depois. E por mais doloroso que pareça, temos certeza de que ela está feliz por ter perdido apenas a carreira e não a vida. Beth Phoenix não foi acusada de nenhum crime porque, bem, a WWE nunca foi de fazer as coisas da maneira correta. Em vez disso, ela acabou tendo uma carreira mais bem-sucedida e se tornou uma Hall of Famer, apesar de quase ter matado seu colega todos aqueles anos atrás. Mas ainda não terminamos. A seguir, em nossa lista de vezes em que os lutadores da WWE tentaram matar seus oponentes, temos a luta entre Tyson Kidd e Samoa Joe. Esse é o mais recente de todos esses casos e, sem dúvida, um dos mais trágicos. Quando esse incidente ocorreu em 2015, os dois lutadores estavam em estágios completamente opostos de suas carreiras. Samoa Joe havia passado quase 2 décadas no ramo da luta livre profissional, obtendo sucesso na promoção Ring of Honor de 1999 a 2004, após o que ingressou na TNA. Trabalhando na TNA no auge da empresa, Samoa Joe conquistou o TNA World Heavyweight Championship uma vez, o TNA X Division Championship 5 vezes, o TNA World Tag Team Championship 2 vezes e o TNA Television Championship 1 vez. Depois, com toda a sua carreira, ele se transferiu para a WWE em 2015. Tyson Kidd, por outro lado,
era uma estrela em ascensão, uma das melhores estrelas em potencial do início da década de 2010. Ele passou muitos anos na WWE, subindo na hierarquia para se tornar um astro de primeira linha, mas infelizmente, esse momento ao sol nunca chegou. Isso porque, em junho de 2015, durante um combate às escuras após um episódio do Raw, Samoa Joe quase matou Tyson Kidd. Os fãs da TNA se lembram do icônico movimento de finalização Muscle Buster de Samoa, certo? A essa altura, ele já estava fazendo esse movimento há cerca de uma década, então não havia problema algum em terminar sua luta com Tyson Kidd dessa forma. Infelizmente, não foi esse o caso, porque quando Samoa tentou aplicar o Muscle Beater, Kidd caiu em seu pescoço. Falando sobre esse momento, ele disse: "Meu corpo inteiro ficou mole, parecia que estava pesando 1 milhão de quilos. Eu estava completamente paralisado. Fiquei paralisado do pescoço para baixo." É isso mesmo. A aterrissagem no pescoço danificou a medula espinhal naquele instante, deixando-o paralisado. De fato, do ponto de vista médico e estatístico, a lesão sofrida por Kidd só pode sobreviver a 5% das pessoas. E desses 5% que sobrevivem, um número maior acaba ficando completamente tetraplégico pelo resto de suas vidas. Essencialmente, foi uma lesão pela qual algumas pessoas escolheriam a morte. Mas, por algum milagre, Tyson Kidd não morreu e não ficou tetraplégico. Claro, ele precisou de uma cirurgia para inserir 5 metros, 4 parafusos e uma haste no pescoço. Mas isso foi tudo. Isso também significou o fim da promissora carreira de Tyson Kidd na luta livre. E se você nos perguntar, ele provavelmente não se importou com uma lesão quase fatal. Kidd agora trabalha como produtor da WWE e funcionário dos bastidores. Mas Samoa Joe também sentiu o peso de quase matar um adversário. Por causa disso, ele evitou usar o Muscle Beater em qualquer pessoa até cerca de 7 anos depois. Pelo menos ele mostrou algum remorso, ao contrário de alguns outros lutadores desta lista. Lembra-se de Rowdy Roddy Piper, que mencionamos no início deste vídeo? Bem, vamos encerrá-lo com ele porque o karma quase o encontrou por sua agressão horrível a Rick McGraw. Isso aconteceu com ele e Goldust em 50 e 70, em um evento que entrou para a história da WWE, como The Backlot Brawl. Muitas coisas sobre esse segmento da WrestleMania 12 não envelheceram bem, mas isso pode ser dito de quase tudo sobre a WWE nos anos 90, quero dizer, desde Vince McMahon recebendo um carro que era uma réplica exata do infame carro de O.J. Simpson, você poderia dizer que o segmento não estava tramando nada de bom. De qualquer forma, chegou o dia da filmagem e, com as câmeras rodando, Goldust e Roddy Piper fizeram o que eram pagos para fazer, só que de uma forma mais violenta. Piper tinha um taco de beisebol legítimo em mãos e também pegou uma mangueira de incêndio grande com a qual atacou Goldust. Em algum momento, ele quebrou a janela do carro em que Goldust estava com seu taco de beisebol, espalhando vidro por toda parte. Piper cortou a mão nesse momento, mas continuou, dando uma surra retumbante em Goldust. Uma surra tão forte que Goldust teve uma concussão ao bater a cabeça em uma lixeira. Mas essa simples briga hardcore estava prestes a ficar ainda pior. Idealmente, o final desse segmento veria Goldust indo embora e cortando uma parte de Roddy Piper no caminho. Nosso palpite é que Roddy deveria vender o golpe e iniciar uma perseguição em alta velocidade ao seu agressor. No entanto, quando chegou a hora dessa parte, Goldust entrou em seu carro e, na pior das hipóteses, tentou passar por Piper. Estou esperando que ele se mova. Não estou dirigindo muito rápido, talvez 20 km por hora. Estou dirigindo e ele não está se movendo. Quando alguém se deu conta, o joelho de Roddy Piper estava dobrado no carro. É muito difícil de explicar, mas Roddy Piper, de alguma forma, passou de uma perseguição em alta velocidade, estilo O.J. Simpson, para ser quase totalmente esmagado por um carro. Nas palavras de Goldust, estou olhando para ele morto e penso, por favor, meu Deus, mova-se. Ele não se mexe, ele não se mexeu, e seus joelhos bateram, e o carro inteiro entortou. Foi um barulho nojento. Felizmente, Piper acabou recuperando a consciência, e teve que ser levado às pressas para o hospital
para tratar de um braço quebrado que havia sofrido durante a briga e depois de ser atropelado. É claro que isso foi planejado inicialmente, mas com alguns centímetros de diferença, Goldust poderia ter literalmente atropelado Rowdy Roddy Piper até a morte. Apesar de Roddy ser o vilão perfeito que todos não gostavam, diabos, ele chegou a ser esfaqueado por um fã nos bastidores. Vê-lo morto como parte de um segmento do show definitivamente não é algo que ninguém queria ver. Aqui está, as vezes em que os lutadores da WWE tentaram matar seus oponentes. Qual desses momentos você acha que foi o mais horrível? E há algum outro momento que você acha que merecia estar nessa lista? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e, antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.